Olá a todas e todos, estou aqui com o professor Anderson e a gente vai debater um pouco sobre a atividade 6C da turma de mestrandos, da turma 4 do PROEF, mestrado profissional em Educação Física, né? E antes da gente falar diretamente sobre a dinâmica, a gente vai contextualizar um pouquinho a escola onde foi realizada, né? É uma escola parque, situada na Ceilândia, que atende os alunos no turno contrário, né, à escola regular. E a turma é composta por meninas e meninos do ensino fundamental, tanto dos anos iniciais como dos anos finais. Olá, sou o professor Anderson e estou aqui com o Nicolas para a gente desenvolver essa atividade. E essa turma específica, eles trabalham com futsal, né? Então, como o próprio texto de referência traz para a gente, futsal, futebol como um esporte aqui no Brasil, um campo predominantemente masculino. E aí vocês vão observar que nós temos tanto meninos como meninas participando dessa atividade. Fiquem com o vídeo e depois a gente começa a debater as questões. Romário? Messi. Neymar? Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Foi o Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Beleza, galera? Olha só, cada um deu um palpite, né? Cada um ali deu um palpite, tanto para quem fez o gol, a cesta e para quem está surfando, certo? Aí eu pergunto para vocês, quem foi que fez o gol? Pelé. Mexendo no celular, na internet. Foi o Fenômeno. Quem fez a cesta? Foi o Kobe. Kobe Bryant. E quem pegou a onda? Ó, vocês falaram, a resposta de vocês foi igualzinha à do pessoal lá. Vocês acham que realmente foi um desses ou foi porque eles falaram? Não, foi o Não, porque ele Porque parece que realmente são esses jogadores? Sim. foi mal. É? Porque eles são muito famosos. Eu conheço. Ah, legal. Então, beleza. A gente vai continuar o filme aqui pra gente ver aí. Vamos ver se vai ter alguma resposta aí. Foi o Cafu. Beleza? Foi o Cafu. Vamos ver, vamos lá. A gente falou para os alunos, né, que a gente faria uma dinâmica com eles, passaríamos o vídeo e depois a gente faria um debate sobre as imagens. Então a gente foi para a sala de informática, passamos o vídeo e assim que passaram as imagens, antes de revelar quem eram as pessoas por trás daquelas imagens, a gente deu uma pausa no vídeo e perguntou, né, pediu para que eles dessem um palpite deles para ver se eles acertavam. E cada um deu seu palpite, mas ninguém acreditou que pudesse ser uma mulher. Então todos e todas, né, responderam nomes masculinos e sempre aqueles mais conhecidos pela grande mídia. Então foi surpreendente. Tanto que quando eles viram quem eram as pessoas, eles e elas ficaram assim mudos por um tempo, como se não acreditassem, né, no que estavam vendo, ou talvez pudesse ter pensado, poxa, eu podia ter pensado numa mulher. Mas o fato é que todos erraram. 2 minutos, hein? Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Vai parecer
bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente... Eu disse que foi a Marta, viu? Eu disse a Marta. A Marta, viu, a Marta? Disse, Isabelle, disse. Então, não sei o que E é. aí, galerinha? Vocês viram lá quem foi que fez o gol? A Marta. Todo mundo aqui conhece a Marta? Sim. O Neymar, Messi. E a Maia Moura, Não, essa que daí foi eu jogadora de não. basquete. Essa daí eu não conheço. Mas vocês... Bom, após assistirmos, né, a reação dos estudantes com as respostas e a sua percepção das suas referências dentro do esporte, a gente volta um pouquinho à base teórica para compreender como que é feita essa construção. Então eu trago aqui para vocês um sociólogo que foi citado no artigo do professor Osmar, é o Marcel Mauss, que segundo ele, a transmissão de hábitos e valores culturais é realizada por meio de um processo de imitação prestigiosa. Ou seja, a gente precisa de referências. Neste caso, a gente precisa de ídolos, principalmente do gênero feminino, aonde nossos estudantes não têm tanto acesso, né, através da mídia. E a gente precisa entender que isso não é só uma questão cultural, mas também uma questão estrutural. A partir do decreto 3.199, ele passou a proibir que as mulheres praticassem atividades físicas vigorosas, né, que fosse contra a sua natureza feminina. Então, o futebol, por exemplo, foi uma atividade proibida. A partir dessa organização política, imagina não ter espaços onde as mulheres pudessem praticar qualquer tipo de esporte que não fosse considerado de acordo com sua sensibilidade, né? Então, nada de luta, nada de esportes de contato. E aí, citando mais um psicanalista que trabalhou muito sobre a imagem corporal e a sua teoria, ela é bem aceita até hoje, Paul Schilder, ele comenta o seguinte: não há imagem corporal coletiva, mas todos estruturam sua imagem corporal em contato com os outros. Então, se não houver um espaço, se não houver referências para que eu possa construir a minha imagem, para que eu possa ter o direito de escolha, não tem como eu tornar aquele ambiente um ambiente mais igual, né? Seja ele no mundo esportivo ou até mesmo dentro do nosso principal objetivo aqui, que é o mundo escolar, né? Então, para finalizar essa parte, o professor Osmar, ele descreve da seguinte maneira: pode-se afirmar que o corpo feminino tem construção cultural, diferente quando comparado ao corpo masculino, resultando em diferenciação no desempenho entre meninos e meninas. Dessa forma, a diferença não ocorre de maneira natural, nem é determinada exclusivamente pelos componentes biológicos. Então, como citei, não é só uma questão biológica, não é só uma questão cultural, mas é uma questão estrutural e política que aumenta essa diferença entre os gêneros. Isso é verdade. A gente fez uma outra pergunta também. A gente trouxe para o universo da escola e perguntou se meninos e meninas poderiam praticar juntos, né, as aulas de educação física. E, assim, pensando aqui agora na nossa escola, nas nossas turmas, vocês acreditam que os meninos e as meninas podem fazer aula juntos, de esportes, por exemplo? Por quê? Com relação a essa pergunta, todos foram unânimes dizendo que sim,
poderiam participar. Alguns falaram que é porque os direitos são iguais, então todos têm direito. E teve um aluno que chamou a atenção, porque ele falou que ninguém é diferente e que o que as meninas fazem, os meninos também podem fazer e vice-versa, né, nas aulas de educação física. Então foi uma resposta bem interessante. Ele falou a questão dos esportes, principalmente, né, que era o tema ali do vídeo. Então chamou bastante atenção, né, Anderson, essa resposta desse aluno, né, que fez os outros, inclusive refletirem também sobre esse formato de aula. Mas para eles é tudo muito natural, eles fazerem aula juntos, né? Isso que a gente fala se tratando da escola parque, né? Que todas as atividades são mistas. Sim, Nicolas. Você chamou bastante atenção na resposta desse aluno e da turma em geral, que a gente observa a naturalidade, né, dentro dessa nova realidade em que vivemos, né? Acho que na minha época, que a educação física ainda era vista como uma atividade, em que eu fazia aula, além de ser no turno contrário, né, da minha grade horária, era separado. Turmas de meninos, então juntava a turma A, B e C, por exemplo, e turmas de meninas. Então acho que até essa mudança também, mais uma vez, gostaria de enfatizar a mudança na legislação em que possibilitou a educação física ser vista como disciplina, trazendo ela para dentro da grade curricular e as turmas fazendo aulas, né, em conjunto, acaba trazendo um auxílio nas mudanças que a gente necessita na nossa sociedade. Então eu acho isso muito importante, até mesmo como a próxima questão. A gente vai ver uma diferença, né, de gerações, né? Fala aí pra gente a próxima questão. E uma última pergunta que a gente fez, que foi se na casa, né, do estudante, alguma mulher praticava alguma atividade física ou um esporte. Alguns responderam que sim, né? A maioria respondeu que a mãe faz corrida ou caminhada. Teve um outro aluno que falou que a mãe faz judô, alguns que a mãe pedala. Então, assim, são as atividades mais comuns mesmo, mas não foram todos. Então, a gente percebeu que do grande grupo ali, podemos dizer que uns 30% só, onde as mães fazem, né, uma atividade física ou um esporte de forma regular. Realmente, Nicolas, a quantidade de mulheres que praticam algum esporte ou atividade física ainda é pequeno em comparação aos homens. E a gente consegue observar que existem mudanças, né, de uma geração para cá. Se observarmos esse quadro da participação das mulheres dos Jogos Olímpicos, né, podemos observar que antigamente a participação era de 2% e hoje se chega a 48% a 50% participação de mulheres. Isso quer dizer o quê? Que existem mais medalhas destinadas ao público feminino, que não existia antes. E com isso, acaba ocorrendo que os países, por essa competição, né, acabam promovendo mais esportes de base, gerando mais oportunidades. Então, se lá atrás nós tínhamos um decreto-lei que proibiam as mulheres de praticar atividade, hoje, por conta dessa competição, a gente tem aí políticas públicas promovendo a participação de mulheres. E além disso, o debate, como a gente pode observar aí nessa questão que caiu no Enem, o debate também da mídia, né, em relação à mídia, em relação à participação masculina e feminina dentro dos esportes. Então a própria escola, a própria educação
ela vem trazer questionamentos sobre isso, né? E por fim, até trazendo aqui mais uma vez o nosso texto base do professor Osmar, né, onde ele cita aqui 2 autores, ele faz a seguinte observação, que o papel da escola consiste em tornar acessível às novas gerações um conjunto de conhecimentos que as possibilite sentir-se em casa no mundo. Cabendo à educação conduzir o aluno ou estudante à perda de identidade ou ao menos o direito ao seu questionamento, para recuperá-la posteriormente, não mais como destino, mas como escolha. Fica esse ensinamento como instrução para nós professores. Pois é, Anderson, é um fato que a gente precisa repensar e trazer isso para a sala de aula, né? Porque o que a gente percebeu foi que nenhum aluno ou aluna associou que as mulheres possam fazer um esporte de alto rendimento. Ainda tem no imaginário deles, só os homens é que podem fazer os grandes esportes. A gente precisa começar a quebrar essa cultura, e eu acredito que dentro da escola é um local ideal, não único, mas um excelente ponto de partida, onde a gente pode trazer essas questões, mostrar mulheres que têm feitos notáveis aí nos esportes, e não só do ponto de vista técnico, mas também questão da luta, né? Da luta pelos direitos iguais, a equidade de gênero. O caso da Marta, por exemplo, que além de ser uma boa atleta, ela também luta pela causa feminina, por direitos iguais, a valorização profissional mesmo. Então, é fundamental que dentro do nosso planejamento, quando a gente estiver trabalhando o conteúdo dos esportes, a gente possa abordar, né, de uma forma mais geral, questão conceitual aí, que as mulheres também podem desempenhar muito bem as atividades, né, esportivas. E, por uma questão sociocultural, como o próprio texto traz, a importância das meninas iniciarem cada vez mais cedo as práticas corporais. Essa vivência, essa prática, né? Sabemos que não é a única prática dentro da educação física, e nem uma questão de você ser tecnicista, mas dentro de uma proposta também inovadora, é possível a gente desenvolver tanto as dimensões conceitual e atitudinal, e também, claro, o procedimental que não está fora de contexto e que pode e deve ser trabalhado também, né? Então, o importante é dar essas condições iguais, tanto a meninas como